Olá pessoal, aqui professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos estudar o cilindro, sua definição e seus elementos. Então, cilindro. Definição. Seja um círculo de centro em O e raio R, contido num plano alfa, e um segmento de reta AB, cuja reta suporte intercepta o plano alfa. Então tem aqui, eu tenho um plano alfa e um círculo contido nesse plano alfa de centro O e raio R, e um segmento de reta cuja reta suporte intercepta o plano alfa aqui nesse ponto. Tá? Então nós chamamos de cilindro circular ou simplesmente cilindro a reunião de todos os segmentos paralelos e congruentes ao segmento AB, com uma extremidade nos pontos do círculo situados no mesmo semiespaço em relação ao plano alfa. Tá? Então, o cilindro circular ele vai ser formado por todos os segmentos de reta paralelos a esse segmento AB, com uma extremidade no círculo aqui. Tá? Então, todos esses infinitos segmentos que nós podemos traçar aqui, não só na circunferência, mas a partir do ponto dentro do círculo aqui, vai formar essa figura aqui circular, chamada cilindro circular, ou simplesmente cilindro. Tá? Elementos do cilindro. Bom, eu vou citar aqui os elementos, depois a gente vai fazer um desenho. Tá? Faremos um desenho que vamos identificar esses elementos. Então, bases são dois círculos congruentes situados em planos paralelos. Tá? Geratriz, qualquer segmento paralelo ao segmento O' com extremidades nos pontos da circunferência das bases. A altura H é a distância entre os planos das bases. Então, eixo é a reta determinada pelos centros das bases. Aqui, então, nós temos na figura, nós temos dois planos alfa e beta paralelos entre si, tá? E contido nesse plano nós temos dois círculos. Esses dois círculos são as bases. Essa base aqui de cima, no plano beta, e a base aqui de baixo. Lembrando que esses planos alfa e beta são paralelos. Tá? Então, essas são as bases. A geratriz é qualquer segmento paralelo ao segmento O', com extremidades nos pontos da circunferência das bases. Então, essa aqui é a geratriz. Tá? É um segmento paralelo ao segmento O', tá? E tem o mesmo tamanho também, tá? E tem extremidade aqui na circunferência, né, das bases. A altura H é a distância entre os dois planos, tá? E eixo é a reta suporte aqui, tá? Que passa pelo centro da circunferência. Então, essa reta aqui é o que a gente chama de eixo do cilindro. Barbadinha. Tá? Conforme a posição da geratriz em relação aos planos das bases, o cilindro é classificado como cilindro oblíquo, quando as geratrizes são oblíquas aos planos das bases, e cilindro reto, quando as geratrizes são perpendiculares aos planos das bases. O cilindro reto também é chamado de cilindro de revolução, por ser gerado pela rotação de um retângulo em torno a um eixo que contém um dos seus lados. Tá? Então aqui, eu tenho um cilindro oblíquo, tá? Porque a geratriz aqui a geratriz, tá? Em relação ao plano da base aqui, ele é oblíquo, ele forma um ângulo diferente de 90 graus. Então esse aqui é um cilindro oblíquo, esse é um cilindro reto, porque a geratriz aqui, ela é paralela à altura, inclusive aqui, forma um ângulo de 90 graus aqui com a base, tá? Com o plano da base. Tá? O cilindro reto também é chamado de cilindro de revolução, porque ele é gerado pela rotação de um retângulo em torno de um eixo que contém um de seus lados. Tá? Então aqui, eu tenho aqui o eixo, né? Como se esse aqui é o eixo, eu tenho um retângulo. Então esse retângulo vai girar em torno desse lado aqui, em torno desse eixo aqui. Tá? Então ao girar ele vai formar aqui o cilindro. Então, esse é chamado cilindro de revolução, que é o cilindro reto. Tá? Então, falar em cilindro reto, cilindro de revolução é a mesma coisa. Barbadinho. Tá? Secção meridiana de um cilindro circular reto é a intersecção deste com um plano que contém o eixo. Tá? A secção meridiana de um cilindro oblíquo é um paralelogramo propriamente dito e de um cilindro reto é um retângulo. O cilindro equilátero é o cilindro cuja secção meridiana é um quadrado.
Então, vamos representar essas situações aqui. Tá? Então, uma observação também importante antes, ó, no cilindro equilátero temos a geratriz é igual à altura, é igual a 2 vezes o raio da base. Então, vamos identificar. Ó, tá? Esse aqui, ó. Veja, eu tenho aqui um cilindro, tem um plano aqui, ó, que passa na interseção do plano que contém o eixo. Então, eu tenho aqui passa o eixo pelo centro, eu tenho um plano que contém o eixo. Tá? Então, esse plano passa pelos centros aqui. Tá? E veja que a secção meridiana é essa parte amarela aqui, ó, que é um paralelogramo propriamente dito. E veja que esse segmento aqui, ó, é 2 vezes o raio, é o diâmetro do círculo aqui embaixo também. Tá? Então, essa aqui é a secção meridiana desse cilindro aqui. Agora, eu tenho aqui um cilindro reto. Tá? Então, nesse caso aqui, a secção meridiana é um retângulo aqui. Ó, tá? Veja aqui que 2R é o diâmetro aqui do círculo. Tá? Então, essa aqui é a secção meridiana. Tá? Se por acaso, né, o cilindro chamado equilátero, então, nesse caso, a geratriz aqui, ó, é igual à altura do cilindro e é igual ao diâmetro das bases do círculo. Tá? Barbadinha. Então inscreva-se no canal, deixe o like, deixe seu comentário e divulga para os colegas as nossas aulas. Na próxima aula nós vamos estudar, né, ainda o cilindro, vamos estudar a área lateral, a área total e o volume do cilindro. Tudo na próxima aula. Barbadinha.